Levante suas mãos aí. Reconhece a plenitude do Deus vivo dentro na sua vida, neste lugar. Reconheça-o com palavras. Declare o quanto você é dependente desse amor, de quanto você o adora, e que não há outro Deus que ocupe o lugar do Senhor Deus verdadeiro na sua vida. Aleluia. Nós te honramos, Pai. Nós te honramos essa noite. Nós honramos a tua presença, honramos a tua unção. Nós queremos dar toda a atenção e reverência à sua palavra, porque ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Nós declaramos que o Senhor é Deus acima de todas as coisas, acima inclusive das nossas necessidades. O Senhor é o Deus que mantém a sua palavra, é o Deus de promessas, é o Deus da aliança de sangue, é o Deus que não volta atrás em tudo que prometeu. E nós te honramos essa noite, honramos a tua presença em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos também, nesses louvores e na palavra que vai ser pregada, Pai. Nós te amamos, declaramos o nosso único amor, exclusivo amor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode assentar, meus queridos. Deus é bom. Aleluia. Você já falou com a pessoa que está do seu lado. Só quero que você faça uma declaração para ela. Diga assim para ela: Deus vai te transformar num ganhador de almas. Agora fala para uma outra pessoa: Deus vai te transformar num ganhador de almas. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, galera. Vamos groovar, né? Vamos groovar, que tá legal o groove, viu? Eita glória, coisa boa. Aleluia. Deus ele tem um desejo para a minha vida e para a sua vida. E a gente está tratando na série Rudimentos, que a gente está tratando todo esse mês de setembro. A gente está voltando a algumas bases da nossa fé, estamos tratando alguns assuntos. Talvez você fale assim: pastor, eu já conheço. Então a gente está relembrando alguns assuntos para que fique bem fresco em nossa mente e a gente consiga praticar tudo que Deus tem para a minha vida e a sua. Amém? E o pastor vai falar hoje de um assunto tão sério, não é? Que é a idolatria. E é um assunto tão importante de a gente lembrar. E talvez a gente fale assim: pastor, eu não sou idólatra, eu não adoro ídolos. Mas eu quero essa noite te dar um outro aspecto. Vou te mostrar a idolatria por uma outra perspectiva. E eu sei que no final nós seremos grandemente abençoados. Amém? Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus, reconhecer a Deus pela presença de pessoas tão boas, né, no nosso meio. A gente teve amanhã, hoje, o Eduardo pregando. Foi uma palavra tão poderosa, não é? Quem esteve de manhã sabe como nós fomos ministrados, algo tão poderoso, uma exortação maravilhosa. Na quinta-feira foi mais gostoso ainda, né? Porque os irmãos que vieram e saíram até chateados que o pastor estava com a unção do chicote na quinta-feira. Sorte sua que você não veio, né? Alguns já não vêm por direção, não vou para não apanhar, né? Mas alguns vieram. Mas Deus, ele está sempre nos moldando, porque ele quer que a gente chegue em algum lugar. Amém? Ele quer que você chegue em algum lugar, Ele quer que você saia do lugar comum. Eu quero começar essa mensagem lendo com vocês, ou mostrando aí no telão, o texto de 1 João, capítulo 5, 21. Primeira epístola de João, capítulo 5, no verso 21. Só leia lá: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tá bom? Não está escrito filhinhos, guardai os ídolos, né? É guardai-vos dos ídolos, tá certo? Tá certo? Então você não guarde ídolos. Talvez seja uma coisa tão simples, a gente fala assim: eu não tenho imagens, eu não... A gente tem um cuidado hoje, porque a gente está na internet aqui. A gente tem o politicamente correto, a gente tem que até tomar cuidado com o que a gente fala, senão a gente toma algum strike até no YouTube, só para você saber. A gente sabe que funciona assim, né? Os meninos ficam até meio chateados comigo aí, porque às vezes eu solto mas não dá mais tempo, não é? Então, mas a gente vai falar aquilo que diz a Bíblia sobre idolatria, tá certo? Então, esse texto, ele é tão simples, e ele termina, se você olhar, ele termina a primeira epístola de João.
ele termina com essa recomendação para a gente se guardar dos ídolos, para a gente não ter ídolos, para a gente não praticar a idolatria. A palavra idolatria, eu não sei se você já conhece, mas ela tem a ver com culto a ídolos, um culto que você faz a ídolos, né? Essa palavra, ela é uma transliteração de duas palavras, é um termo grego que se diz, não é? Idolatria, não é? E ele é formado por eidolon e latreia. Eu sei que a gente não precisa aprofundar no grego aqui, mas eu quero só que você conheça. O termo eidolon, ele significa imagem ou imagem de um corpo de pessoa, tá bom? E eidolon significa imagem do corpo. Latreia, que é formado, né, com as duas palavras, significa serviço ou culto. Então seria um serviço ou um culto a uma imagem. É justamente o que significa a palavra idolatria. Então, não implica somente, nós vamos crescer um pouco nesse assunto, mas não implica somente numa adoração a uma imagem, a uma estátua, mas também implica em adorar algo ou alguém, algo material ou imaterial que não seja Deus, tá certo? Os cristãos são chamados a adorar somente a Deus. A gente cantou uma canção aqui no final, declarando que Ele é Deus, não é isso? A gente cantou, Ele é Deus, no sentido de declarar que só Ele é Deus, não há outro Senhor, amém? Existem outros deuses, pequenos deuses, né? Ou deuses deste mundo, deuses com letra minúscula, mas Ele nunca será o Deus da Bíblia, o Deus que a palavra nos apresenta, amém, irmãos? Então a idolatria, ela vai muito além do que simplesmente você se prostrar ou adorar uma imagem. Nós viemos de várias frentes religiosas, grupos religiosos, então cada um tem uma experiência. A gente vai aqui tentar respeitar, vamos respeitar, não é? Todas as formas. A gente não pode, hoje a gente não deve falar mal, a gente precisa tomar até cuidado com o que a gente fala, senão a gente pode ser preso. Mas a questão é que a Bíblia fala e deixa claro alguns conceitos, que a idolatria tem a ver com aquilo que você cultua com o seu coração, beleza? Eu vou falar lá no coração no finalzinho. A Bíblia diz que, sobre tudo, Provérbios diz, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque deles saem ou procedem as fontes da vida. Se você tiver um coração com a palavra, cheio da palavra do Senhor, um coração moldado pela palavra, pela Bíblia, pelos princípios, você vai fazer coisas certas, você vai adorar só a Deus, amém? Agora, quando você não tem um coração trabalhado, preparado com os princípios da palavra, o seu coração pode ser fraco, e ele pode se desviar para o mal. Então a gente vai ver que ídolos não são só imagens, ídolos são coisas que às vezes a gente coloca na frente de Deus, na prioridade em relação a Deus, amém? Então qualquer coisa hoje, irmãos, ele pode se tornar um ídolo na nossa vida. Você sabe que um estilo de vida pode ser um ídolo? Um estilo de vida, ai, que vontade de falar, meu Deus, não posso. Quem já ouviu? Fala aí, tá, entendeu? Aí você, vocês não ouviram, não posso, só posso falar para eles ali, que tinha que sentar ali, só pode. Eu estou brincando, depois você vai saber. Existem estilos de vida que são mais como que uma religião, a pessoa adota aquilo e ela diz assim, eu preciso viver dessa forma, senão a minha vida não vai andar bem. É interessante. E você às vezes adota um estilo e você fala assim, isso aqui é maior até do que a minha adoração a Deus. Por exemplo, academia é algo bom? Sim ou não? É bom. É algo bom. Glória a Deus. Mas o culto ao corpo é algo bom? Não, não é bom. Tem gente que fica doente por ver uma estriazinha que está do lado da perna, não é isso?
olhou a estria. Homem não tem problema com essas coisas. Ele fala, é isso mesmo, só homem, né? Mas as mulheres sofrem com isso. Às vezes tem uma estriazinha, já tem vontade de não trabalhar a semana toda, não é? Pegar atestado, e assim vai. As pessoas, elas ficam, às vezes, demasiadamente, não é? Inclinadas para um estilo, e isso faz com que ela perca até o controle. Um culto ao corpo, um estilo de vida. Você sabe que você pode, sem perceber, idolatrar o seu emprego? Às vezes pela forma que você faz, a forma que você trata, a forma que você tem. Você pode idolatrar de repente um carro, ter como um ídolo na sua vida. Cuidar bem não tem problema, deixar limpo não tem problema, mas a gente tem que tomar cuidado. Você sabe que o dinheiro também pode ser um ídolo na nossa vida? Um ídolo na nossa vida, o dinheiro. A Bíblia fala, Jesus deixa bem claro para nós tomarmos cuidado com o apego ao dinheiro, amém? Ele diz assim que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro, amém? Por isso que o pastor às vezes sempre lembra você aqui, tem coisas que Deus colocou na nossa mão para a gente usar e não amar. Eu não devo amar ao dinheiro, mas eu devo amar a Deus e as pessoas. Onde estiver o meu tesouro, ali estará também o meu coração. Então eu quero que você perceba, amar, adorar algo, ter de fato algo na sua frente tem a ver com o coração. Por isso que você deve amar sobre todas as coisas. O Eduardo falou aqui pela manhã, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Esse é o mandamento, o mandamento resumido, os 10 mandamentos resumidos. Então você precisa entender que o amor a Deus é onde você coloca a sua prioridade, aquilo que é importante para você. Então, o dinheiro nunca poderia tomar o lugar de Deus, amém? E você entende que a gente está num tempo, e você está percebendo isso, a gente está num tempo onde as pessoas têm amado as coisas, têm amado o dinheiro, têm amado o estilo de vida. Às vezes até na igreja, a gente falou, o pastor tem falado aqui para a gente ter um posicionamento de equilíbrio. Porque prosperidade é uma coisa boa, mas a prosperidade não é um fim, é um meio. É um meio para a gente ter as coisas, abençoar o reino, abençoar a nossa família, amém? Não é o fim da minha vida espiritual prosperar, tão somente isso. Então eu preciso colocar aquilo que realmente é importante na sua vida, na minha vida e na sua vida. E Deus tem que ser aquilo que é importante na sua vida, amém? Então a gente precisa perceber que algumas práticas, elas podem se tornar o que? Um estilo de vida tão importante para nós, que ela acaba como que se tornando um ídolo. Então o ídolo, se a gente pudesse traduzir, é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que são exclusivas a Deus. Eu vou ler de novo. Um ídolo é tudo aquilo que obtém de você a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente a Deus. Só Deus é Deus, só Ele é Deus. Ele é o Deus que deve ser adorado, Ele é o Deus a quem nós nos prostramos, amém? E, veja aí na tela um texto maravilhoso de Isaías 42, verso 8. Isaías 42, verso 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura, amém? Então, às vezes as pessoas estão quietas, né? Elas não estão provocando, mas quando uma pessoa vem falar, não é? Sobre as pessoas, às vezes elas fazem um argumento, não, mas eu nunca adorei uma imagem. Existe uma imagem, mas é só para eu fazer menção, só para eu lembrar de algo. Se você olhar os 10 mandamentos, depois eu vou ler lá na frente, o que fala sobre ídolos, você não deve nem ter, não farás para ti o que? Imagem de escultura, nem do que existe no céu, nem na terra ou embaixo da terra. A imagem, ela por si só, ela faz uma referência daquilo que você pode colocar a sua atenção e seu coração. Eu vou explicar melhor isso. Porque às vezes a gente vê uma imagem, para nós é inofensivo, não é?
Mas as pessoas muitas vezes elas argumentam: não, mas eu não estou adorando a imagem. Mas a questão é que Deus diz para você nem fazer imagens de escultura, nem colocar diante de você uma possibilidade de você ter um outro Deus. Amém? Você sabe que você deve. Tem gente que cuidadosamente evita, não é, de comprar até algumas coisas porque sabe que vai se tornar um ídolo, não é? Então você precisa tomar cuidado até aquilo com o que você consome. Está comigo ainda? Então a imagem, irmãos, ela é o quê? É uma obra humana, não divina. É isso que você precisa perceber. A imagem ela é uma obra humana, é uma imitação, não é? Formada do quê? De uma matéria sem vida. De uma matéria sem vida, que não pode ouvir. A gente vai ver no Salmo 115, eu vou ler no finalzinho o Salmo 115. Não pode ouvir, não pode enxergar, não pode falar, não pode se mover. E portanto, se prostrar a uma imagem, adorar uma imagem, Deus vê isso como uma ignorância. Ele vê na verdade isso como uma loucura. O Salmo 115 diz: as pessoas, como podem alguém se prostrar a um ídolo que está morto? Então a pessoa está louca, ela está totalmente ignorante. Mas nós vamos entender por que as pessoas começaram a adorar imagens. Às vezes a idolatria, ela vem por causa de um estilo de vida que nós tivemos, ou de algo que nós aprendemos no passado, algo que nós trouxemos. Às vezes você foi acostumado a viver de uma forma, e você acaba trazendo isso para você. Eu vou te mostrar na Bíblia isso mais claramente, mas o que nós percebemos é que Deus ele tem um interesse muito grande para que você seja muito correto naquele sentido de não adorar outros deuses, amém? De não ter nada no lugar de Deus. O apóstolo Paulo ele escreveu dizendo, não é, que o ídolo nada é no mundo, o ídolo em si nada é no mundo. Eu vou ler esses textos para você, mas o que traz por trás é uma adoração aos ídolos. Existe também uma adoração demoníaca. Quando existe uma adoração a um ídolo, por trás daquela adoração que você percebe ou que você visualiza, existe ali também uma adoração demoníaca. Veja o texto de 1 Coríntios capítulo 8, verso 4. 1 Coríntios capítulo 8, verso 4. Diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Amém? O que esse texto está mostrando? Eu quero só que você perceba isso. Ele está mostrando que para nós que temos a fé, para nós que temos a confiança no Senhor Jesus, a proteção do Senhor Jesus, o sangue de Jesus que nos lavou e nos protege, o ídolo nada pode fazer a você. Tá certo? Ai, meu Deus. Dá uma pausa aí rapidão no vídeo.
Então o que acontece? Ele diz, no tocante aos ídolos, o ídolo em si não é nada, ele não faz nada para você. Você entende isso? Ele não tem o poder. Mas por que você deve evitar as coisas? Porque você deve evitar o contato, porque muitas coisas são sacrificadas a ídolos. O ídolo em si não é maior do que Deus. E o ídolo, eu quero que você entenda isso. Irmãos, isso é muito claro. O ídolo, ele está sempre ligado ao mal, ao inferno, às coisas de Satanás. Não existe um trabalho que seja feito para o bem. As pessoas falam, não, mas está tudo... Não, não existe. A Bíblia é clara nos princípios, um deles é dizendo, quem não ajunta com o Senhor, espalha. Tá certo? Então, os textos, eles são claros. Não há outro Deus. Nada vai pegar em você se você crer em Deus. Quem crê em Deus aqui? Então, nada vai pegar você. Tá certo? Agora, olha esse texto, ele cresce mais um pouco no assunto de 1 aos Coríntios, capítulo 10, os versos 19 e 20. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 19 e 20. Ele diz assim, ó: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo alguma coisa, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis o quê? Associados com demônios. Você entende? Ele deixa bem claro, o poder de Deus é maior do que qualquer espírito, mas você não deve, por princípio, se associar a essas coisas. Está entendendo? Então a gente precisa ter isso bem claro. Depois da queda do homem, depois que o homem caiu no pecado, e a gente vê esse evento lá no Éden, a idolatria, não é? Ela passou a ser o que? Um pecado como que constante da humanidade decaída. O homem sempre procurou ter ídolos. E é interessante que, de uma forma geral, ele foge do Deus vivo e procura o quê? Um ídolo morto, um ídolo falso. Tá certo? Por exemplo, a moto do moço aí. Isso aqui é idolatria. É idolatria a motor, sabia? Porque é legal, o homem é fissurado em coisas, é legal, nossa, eu gosto. Às vezes você pula, você monta numa moto, mano, é gostoso. Mas tem gente que fica ídolo disso. Fica, nossa, meu Deus, parece uma droga entrando na veia, né? Isso aí é idolatria, né? E tem gente que idolatra carro, né? Fica só para ver o motor. A gente precisa ter um equilíbrio nas coisas, amém? Amém? Precisa ter equilíbrio. Nós fomos chamados para quê? Para adorar a Deus. Desculpa, não fique chateado comigo não. Tem muito crente que idolatra o seu time de futebol. E você sabe que isso é verdade por quê? Porque eles vibram muito mais quando estão vendo um jogo ou no estádio do que vibram com Deus. Se a gente amasse a Deus, a gente não idolatra a Deus. A idolatria é algo fraco. Mesmo porque Deus não é um ídolo, não é? Você percebe? A gente está adorando ao Deus vivo, não um ídolo maior. A gente não está adorando uma estátua maior. A gente está adorando o próprio Deus que criou os céus e a terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, repare, quando você adora a Deus, e não coloca ídolos no lugar de Deus, você vibra com Deus, vibra com as coisas de Deus, ama a Deus, você vibra com a palavra. E qual é o comportamento de muitos de nós? A gente vibra às vezes com um time fazendo um gol. Eu não sei quem estava jogando esses dias aí, eu vi lá de casa, não sei se fez um gol, ou sei lá se tomou o gol, ou se ganhou, mas uma gritaria, uns palavrões. Eu fico pensando, que sociedade fraca que a gente chegou, não é? Que sociedade fraca. Porque para-se tudo para ver 22 homens num campo atrás de uma bola de futebol, e não há problema nisso, uma vez que seja um entretenimento equilibrado, não há problema nenhum, você pode ver, mas as pessoas, elas se desequilibram, e uma nação inteira pode ser levada a isso. E o que acontece, repare, quando um ídolo começa a tomar o lugar de Deus, você começa a se desviar de Deus.
a sua vida começa a ficar mais fraca, a sua vida começa a perder um propósito. Você sabe que, repare, anote isso aí no seu coração, às vezes até tristeza chega, porque você não busca a Deus verdadeiramente. Você sabe que Deus, Ele é a nossa essência? Ele é a tua essência, e se você não buscar a tua essência, você morre. Sem Deus a gente não sabe viver. Eu não sei viver sem Deus. Quem sabe viver sem Deus? Eu estava ouvindo o poeta cantando uma música hoje, muito legal, que diz assim, que graças a Deus, eu não sei viver sem Deus, né? Muito bom, né? Graças a Deus mesmo, eu não sei viver sem Ele. E a gente não pode colocar o quê? Um outro ídolo, uma outra pessoa, uma outra situação no lugar de Deus. Está comigo? Então o homem, ele sempre buscou preencher o vazio dele, e ele tem a tendência de buscar coisas erradas, de buscar aquilo que não é bom para a vida dele. Irmãos, a religião pode ser uma idolatria? Sim. Eu tenho tratado aqui com vocês, a gente vai tratar nos próximos meses. A gente precisa se libertar da religiosidade. Semana que vem, no domingo à noite, eu vou falar sobre religiosidade. É a mensagem do domingo à noite que vem. Então, a religiosidade, ela pode se tornar uma idolatria. Porque você ama a forma, você tem o seu jeito. E às vezes a gente acaba até se enganando, porque a gente fala assim, eu não fui no culto, eu preciso ir no culto. Eu como pastor, eu amo ver você no culto, mas a gente não deve ir no culto para bater um cartão, para bater uma presença, ou para aliviar a nossa consciência. A gente tem que vir, por quê? Porque a gente quer comungar, a gente quer adorar, quer ter a presença das pessoas, e a gente vem porque a gente é livre, amém? Repare, um idólatra é escravo, sempre. O idólatra sempre vai ser escravo. Um adorador, ele é livre. Um adorador sempre será livre. Amém? Então a gente precisa perceber, o homem, ele busca as coisas, ele busca algo para preencher. E é tão triste quando a pessoa fica batendo a cabeça, né? Procurando outras coisas, achando que vai dar certo. E busca isso, e busca tal, e busca... Eu conheci tantas pessoas na minha vida, nos meus poucos 20 anos que eu tenho, em cada perna, em cada braço. Eu conheci tanta gente descontente, feliz. E essas pessoas, é interessante que elas, não havia como que um vazio. Elas eram cheias de muitas outras coisas. Elas eram cheias de religião, de filosofias. Eu já vi pessoas extremamente inteligentes, pessoas que falam, conhecem, pessoas que sabem ganhar dinheiro, mas elas ainda, é impressionante, elas ficam evitando o caminho certo, que é Deus. E talvez essa culpa seja até nossa, porque nós como cristãos muitas vezes deixamos o negócio formal demais, religioso demais. Por isso que a gente está preparando, a gente está se preparando. Eu fiz você fazer uma declaração no começo do culto, que Deus vai transformar você num ganhador de almas, amém? Um ganhador de almas. E você precisa entender que a gente ganha almas onde as pessoas estão perdidas. É onde você está. E você vai tirar essa marca de 0 em você. Quantas almas ganhei? 0 almas. Não, você vai tirar essa marca. Você vai ganhar almas, vai ser um ganhador de almas. Mas a gente precisa ter muito certo no nosso coração a abertura que a gente deve dar para as pessoas, para eles entenderem a nossa fé, para eles entenderem que a gente não é um bando de crente fanático, religioso. Crente não é burro, tem gente que é inteligente, tem médicos aqui, tem doutores, tem engenheiros, não é? A minha esposa é doutora, eu chamo ela de amor, ela fala amor não, doutora, né? Em casa é assim, né? Ela terminou o curso dela, falou amor não, doutora. E, né? Tem pedagoga, olha que legal, tem empresário, tem mecânico de avião, tem engenheiro, tem pessoas inteligentes. O nosso povo é um povo inteligente. Mas eu sei que se eu perguntar para cada um de vocês o que vocês fazem, vocês vão falar assim: pastor, nada é mais maravilhoso do que conhecer a Deus.
eu abriria a mão de todo o meu conhecimento para Deus. As pessoas precisam ver isso, que nós não somos formatados numa religiosidade fraca. Pelo contrário, nós fomos e somos o quê? Incentivados todos os dias a adorar o Deus verdadeiro, com o nosso estilo de vida, amém? Por isso que eu falei, que eu falei aqui na quinta-feira, não sei se você estava aqui, quem estava aqui viu, eu estava falando sobre sermos adoradores, não foi isso que eu falei, Roberto? Foi? Eu falei sobre ser adorador, e o adorador, ele precisa ter um estilo de adoração na sua casa, no seu escritório, na condução, no seu jeito de todos os dias, porque é esse jeito que vai começar a tocar nas pessoas. Está comigo ainda? Então o homem, ele sempre buscou um caminho depravado para buscar a Deus. Então sempre buscou ídolos, sempre buscou por manifestações. Você sabe que buscar manifestações também é algo perigoso? Porque ver manifestações, ver o poder de Deus é algo muito bom, mas mesmo que você não veja, você crê em Deus e crê no poder dele. A gente não precisa ver para crer, mas a gente crê porque a gente sabe que é verdade. Então, a natureza depravada do homem, o que ela faz? Ela quer o quê? Uma confirmação. Ela quer sempre alguém que fale: ei, aconteceu, você viu? Aconteceu lá, o poder se manifestou. Então isso precisa sair de nós. Pouco a pouco precisa ir saindo de nós. E a gente ter a convicção de que Deus é Deus. Ele faz, independente do que eu esteja sentindo, independente do que eu esteja percebendo. Ele tem uma palavra, aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer na sua vida, amém? Então, irmãos, não podemos em nenhum momento das nossas vidas substituir o nosso lugar de adorador a Deus. Eu peço a você, restaure o seu altar. É uma figura que a gente fala do Velho Testamento, não é? É só para você entender, porque não tem mais altar para adoração. Mas quando a gente fala restaura o altar, é como se você lembrasse que um altar estivesse quebrado, um lugar de adoração. Um lugar de adoração estivesse quebrado e você precisasse restaurar. Restaura. Faça uma declaração para Deus. Fala assim: Senhor, só Tu és meu Deus. Só Tu és o meu Senhor. Eu não vou dar adoração a nenhum outro Deus. Não vou erguer nenhum astarote, nenhuma estátua, nem algo, nem força, nem estilo de vida, nem riqueza, nenhum objeto que tome o seu lugar. Amém? Eu preciso restaurar, você precisa restaurar o seu lugar. Aleluia, Deus está te chamando. Deus está te chamando, porque você não tem mais uma natureza depravada. A sua natureza, ela foi regenerada. Então você, se Deus te fez um adorador, não faz mais sentido nenhum você ficar fabricando coisas para colocar no lugar de Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos ver até alguns exemplos. Eu quero mostrar para você alguns exemplos de como a humanidade já adorou uma quantidade enorme de ídolos. Deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal da mídia. Se eu deixar de falar no microfone... Não, pode continuar. Se eu deixar de falar no microfone aqui, sai? Não sai não, né? Então eu vou falar aqui para vocês ouvirem. Tá? Pode deixar gravando aí. Longe de Deus. Você percebe que a gente precisa retomar a nossa missão de salvar as pessoas? Por isso que
faz todo um sentido. A gente vai ser chamado, a gente vai ser transformado em ganhador de almas, porque tem muitas almas que estão ainda se perdendo, e Deus quer salvar muita gente. Deus quer salvar, mas a gente precisa ter compaixão e se mover, porque o homem, é a natureza do homem sem Deus, ele vai procurar coisas que não tem nada a ver. Olha só, a gente vai ver no decorrer da história, cultos a elementos naturais como pedras já foram adoradas, montanhas, rios, árvores, fontes. Você já viu, lembra de um filme que a gente via aí, que tem uns bonequinhos estranhos, azul, orelhudo, que eles adoram uma árvore lá, viu? É a árvore lá, não é? Né? Já viu, né? Força da natureza, como as tempestades, a água, o fogo já foi adorado, o ar e a própria terra. Cultos a animais, cobras, touros, águia, bezerro, etc. Às vezes também o homem ele combina a figura de animal com uma forma humana. Você já viu isso? Existe uma mitologia conhecida que mistura o homem com o animal, e esses animais são adorados. Culto a elementos astrais, né? Astros, né? Que seriam o sol, a lua, as estrelas. Você lembra de alguns desenhos que se adorava ao sol? Lembra disso? O culto a antepassados, que interessante isso. Interessante, os nossos antepassados sendo adorados. Existem até algumas religiões que adoram antepassados. Tem um culto especial até para ajudá-los. É interessante. E a gente vai ver ainda culto a coisas abstratas, né? Como a sabedoria, a justiça e etc. A gente precisa perceber que o contexto, quando a Bíblia fala da figura do bezerro lá do povo de Israel, por que a figura do bezerro eles trouxeram? Por isso que eu falei há pouco tempo de a gente tomar cuidado se a gente não carrega alguns costumes e nos fazem hoje ter ídolos, porque o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles estavam acostumados a adorar no Egito a figura de touro. O touro era um bicho que era adorado lá no Egito. E quando eles são libertos, e quando Moisés sobe a presença para receber as tábuas da lei, você lembra que o povo fica no arraial? E eles pedem justamente para que se fizesse um Deus. Então eles trazem muito ouro, derretem ouro, então eles fazem uma figura parecida, não é? Com um bezerro. É interessante que, eu sei que touro pode não parecer com um bezerro, mas a figura não era tão próxima assim. Não era tão próximo a um bezerro, era um quadrúpede, se você for ver num estudo mais aprofundado. E eles traziam o quê? A imagem daquilo que eles já tinham visto. E eles chegam a declarar, mesmo depois, olha só, mesmo depois de serem libertos do povo do Egito, atravessar o Mar Vermelho, eles chegam a declarar que o bezerro deveria ser adorado, e foi o bezerro de ouro, não é? Que era o Deus deles, que tirou eles da terra do Egito. É interessante como a idolatria pode desviar um coração reto, uma mente que ama o Senhor. A idolatria pode tirar você até do rumo certo do Senhor, das coisas do Senhor. Você sabe que uma forma muito interessante de você perceber que você não é apegado a coisas é saber se você doaria essa coisa, não é? Tá certo? Então, você se desfaria rapidamente de algo que é importante para você? Eu não estou falando do marido nem da esposa, nem do filho chato, mas eu estou falando de coisas, tá certo? Você se desfaria rapidamente? É interessante, é uma maneira de a gente ver. Então, a idolatria, ela caminhou com a humanidade, ela veio com a humanidade, e a gente precisa perceber se algo não está nos acompanhando. Quando a gente passa rapidamente para o Novo Testamento, aí a gente vai ver textos muito fortes, e Paulo deixou isso claro, e ele continuou a tratar com a igreja, para que a igreja não incorresse no pecado da idolatria. A gente vai ver alguns textos muito interessantes, mas especificamente em Romanos, capítulo 1, verso 23, ele fala da natureza que o homem, né, mudou. Então ele conta tudo o que aconteceu. É muito interessante esse capítulo 1,
que ele fala muito sobre idolatria. Ele diz assim: e mudaram a glória de Deus, de um Deus incorruptível, em semelhança de imagem, o quê? De homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então eles mudaram aquilo que era maravilhoso e eterno, que era o Deus verdadeiro, numa imagem que não pode fazer nada, numa imagem que não pode te ajudar, que não pode ouvir, que não pode fazer nada. Então a Bíblia ela deixa bem claro, irmãos, qualquer um que adora deuses pagãos ou falsos deuses, ele é colocado numa posição de idólatra. 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 A Bíblia nos adverte a fugir da idolatria. Põe de novo o texto de 1 João 5:21. Primeira epístola de João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos... Leiam aí para mim, por favor. Então é algo que você precisa fazer, amém? É algo que você precisa vigiar na sua vida e tomar um cuidado. Glória a Deus. Abra agora no texto de 1 Coríntios capítulo 10. Vamos de novo em 1 Coríntios capítulo 10. Vou ler outros versículos agora, porque ele fala muito sobre esse assunto. Eu quero 1 Coríntios 10, verso 7. Ele diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ele faz menção aqui ao povo de Israel, que fez o bezerro de ouro. Veja o versículo 14 agora. Ele diz assim no 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aleluia, amém. Quando você entende que você não deve ter ídolos, você precisa tomar um cuidado, e você precisa ter bem firme no seu coração um posicionamento que Deus te chamou para ser adorador. Eu não quero fazer menção agora, quer dizer, eu quero fazer menção, só não vou pedir que abra nesse texto, justamente em João capítulo 4, que você conhece. Eu falei da mulher samaritana. A Bíblia fala da mulher samaritana, e o Jolan gosta bastante de citar o The Chosen aqui. É uma das cenas mais bonitas, né? Eu acredito que seja, né? Quando Jesus fala com a mulher samaritana, a mulher do poço. E é interessante que quando você começa a ver o que Jesus estava implantando nas pessoas, aquela mulher é um símbolo dos gentios, da humanidade gentia, que seria alcançada pela palavra, tá bom? Só para você entender isso. E quando Jesus começa a argumentar com ela, ela faz algumas apelações para a religiosidade, os ídolos que ela tinha, a vida errada que ela tinha. E Jesus, ele precisa se apresentar para ela num certo momento como um profeta. E ele fala sobre os maridos que ela tinha. Chama lá o teu marido. Fala: não tenho marido. Pois é, você não tem marido. E esse que está com você já não é seu marido, porque você já teve 5. Então ela teve que ser confrontada, porque até o momento ela estava argumentando na base da religiosidade. Então Jesus mostra: eu tenho conhecimento. Algo sobrenatural aconteceu ali. Então ela faz até uma declaração muito interessante. Ela diz assim: Senhor, vejo que és profeta. Interessante. A gente não sabe exatamente, a gente não vai saber o que realmente aconteceu. Eu gosto da visão que eles deram, né, lá no The Chosen, porque é uma coisa assim bonita, é uma licença poética, né? Mas eu acredito que ela de fato tenha ficado muito surpresa ao perceber o caráter profético de Jesus, porque ela estava no nível da religiosidade e Jesus precisou passar para o sobrenatural. Amém? Amém? Por isso que religiosidade não toca o sobrenatural. A gente vai começar a ver curas, a gente vai começar a ver o poder de Deus, a gente vai começar a ver muita salvação quando a gente se desfizer da religiosidade. A religiosidade segura a gente em formas, em dogmas, em coisas que Deus está nos chamando para nos livrar. Nos livrar, por quê? Porque Ele tem algo muito superior. E quando Jesus fala com ela, ela fica um pouco assustada.
E ele argumenta com elas. A gente está tendo um papo aqui, mas você não está percebendo. Se você soubesse que quem está ali falando é aquele que pode dar a água da vida, você pediria, eu já teria te dado, não é? E é interessante que ela fica naquele argumento. Mas é interessante porque ela fala, repare, ela traz o quê? Uma história. Ela traz uma história e ela fala assim: o meu povo, o meu pai Jacó falou que é no monte Gerizim que eu devo adorar. E vocês falam que é em Jerusalém? Então Jesus fala assim, voltando para a religiosidade, filha, não, está chegando um tempo, e já chegou, está sendo instaurado esse tempo. Vai chegar um tempo onde nem no Gerizim, nem em Jerusalém, nem nos templos feitos por mãos, vai se adorar. Por quê? Porque, primeiro, agora eu parafraseando, Deus nunca habitou em templos feitos por homens. Deus não fica, quando a gente apaga a luz aqui, Deus não fica nesse lugar. Às vezes no calor, se Deus ficasse nesse lugar, ele ia até pedir para os meninos deixar o ar-condicionado ligado, porque fica quente demais aqui para Deus ficar, não é? É claro que Deus não fica nesse lugar. Deus não está em templos, Deus não está em lugares. Nós não somos animistas em achar que Deus está em todas as coisas. Deus está na florzinha. Não. Ele escolheu algo muito mais poderoso, que sou eu e você. As pessoas não entendem, mas o plano de Deus era fazer o quê? Era ter uma comunhão tão perfeita, não é? Ele fala assim, eu quero habitar dentro. Aí ele fala assim para a mulher samaritana, filha, está chegando um tempo, o pai, ele procura adoradores. Vai chegar um tempo que não mais se adorarão, não mais vai haver adoração, melhor dizendo, nos lugares, mas esse é o lugar de adoração. Esse é o lugar. Por isso que eu não posso mais falar, eu entro na tua presença. Não tem sentido. Ele já está comigo aqui. Eu o adoro, ele está aqui. Amém? A Bíblia nos chama. Você já conhece esse texto. A Bíblia te chama de templo vivo. E olha que interessante. E ele fala assim para a mulher, fala assim, ó, acabou. É um tempo onde você vai adorar o Pai em espírito e em verdade. Repare, se eu adoro o Pai no meu espírito, e eu entendo que é adorar o Pai no meu espírito, eu não tenho mais, nunca terei lugar para ídolos no meu coração. Nunca mais. Porque Ele é o dono do meu coração. Ele é o rei do meu coração. Eu sou exclusivo dele, você é exclusivo dele, você tem que adorá-lo. Você percebe isso? Então chegou um tempo onde você é transformado num adorador e não cabe mais ídolos na sua vida. Por isso que eu fico triste quando algumas pessoas perdem essa essência, né? Que um dia foram adoradores e caem nos problemas, caem nas coisas e ficam longe de Deus e ficam às vezes batendo portas em lugares que não deveriam estar. Então Jesus, ele estava instaurando um tempo de uma adoração perfeita. Eu não sei se você sabe, mas esse tempo já chegou. Esse tempo é o tempo onde você foi feito um adorador que pode alcançar o Pai, um adorador que está acima das coisas terrenas, acima das riquezas, acima das necessidades. Você sabe que a gente não pode adorar até as nossas necessidades? Porque a gente às vezes tem necessidades tão grandes e a gente coloca na frente de Deus. Não coloque, pelo contrário, Ele te chamou para ser adorador, amém? Glória a Deus. Então fujamos daquilo ou daquelas coisas que podem nos tirar de sermos ou de praticarmos a verdadeira adoração. Jesus, ele foi claro, eu não vou abrir, eu só vou citar esse texto, ele foi claro que não se pode servir a dois senhores. Amém? É impossível servir a dois senhores. Por quê? Porque a lógica diz que você vai fazer o quê? Vai amar um a mais e vai desprezar o outro. É assim que vai acontecer, não dá. Então a gente escolhe um único Senhor. E agora eu vou pegar um pouquinho mais duro com você. Você sabe que as mães não podem adorar os filhos? A mãe não, porque se ela tentar adorar o filho se torna um idólatra. Ela se torna um idólatra do filho, melhor dizer. E vai transmitir isso para ela também, para a criança.
Os filhos, a Bíblia diz que são herança do Senhor, e nós precisamos criá-los no temor do Senhor, na admoestação, mas os nossos filhos não são para ser adorados, amém? Por mais que eles sejam perfeitos, eu tenho neto e neta, eu não posso adorar meu neto e minha neta, eu quase adoro, eu chego pertinho, eu estou brincando, eles são maravilhosos, né? A gente até chora, eu e a Saúde choramos, de saudade deles, não é? Vocês tudo com neto perto, vocês não sabem o que é ter neto longe. Vocês deviam dar mais valor, mas não pode adorar. E eu vou mais além, você não pode adorar o seu marido. Eita glória. Tem gente que adora o marido. E adora por quê? Porque fica naquela coisa com o marido, às vezes até um ciúme doentio, aquele envolvimento que ela fica realmente falando assim, ele é o meu tudo, ele é o meu centro. Eu já vi algumas mulheres fazendo declarações assim, se ele morrer, a minha vida acabou. Eu não gostaria de perder minha esposa, e não quero perder, e não quero que ela me perca tão cedo, não gostaria que isso acontecesse. Mas se ela me perder, eu não sou o centro da vida dela, nunca fui. E ela não é o centro da minha vida. É Deus que é. E tem pessoas que idolatram tanto, colocam a pessoa num lugar tão alto. E às vezes um exercício bom é você fazer até umas declarações. Às vezes a pessoa vai chatear, né? Mas fala para o seu marido, você não é o centro da minha vida. Você não é a pessoa mais importante da minha vida. Vamos fazer esse exercício? Num culto de casal a gente podia fazer isso, né? A gente fica tudo românticozinho, né? Fica só... A gente podia falar assim, você não tem o lugar de Deus na minha vida. Ninguém gosta, mas a gente precisa deixar isso bem claro. A idolatria é apontada então por Paulo, irmãos, como uma obra da carne. Você vai ler, está lá em Gálatas, a idolatria está lá em Gálatas 5,19. Ela é apontada como uma obra da carne. Ela se associa também a práticas malignas, porque a idolatria chama outras coisas. Ela sempre vai chamar outras coisas. Apocalipse 22:15. Vamos lá. Apocalipse 22:15. Ele diz assim: fora ficam os cães, não é os cachorros, o animal canino. É o cão aqui é no sentido de ser pervertido. Se você olhar o sentido da palavra, são pessoas que fazem coisas horríveis no sentido da perversão, tá bom? Não é o cachorro aqui, mesmo porque cachorro não vai para o céu, né? E não adianta falar que tem céu de cachorro, que isso não existe, tá bom? Pai de pet, viu? Tem pai de pet aqui que fala que vai para... Não, fica de fora o quê? Os cães, os feiticeiros, fica de fora, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então é pecado. Pastor, por que você está frisando isso? Porque em algum momento, quando você tiver oportunidade com alguém, fale com a pessoa. Existem pessoas com um belíssimo coração, com sinceridade no coração, mas são totalmente ignorantes com a questão da idolatria. Está entendendo? A gente precisa amar essas pessoas, chamar com amor, trazer. Por isso que você vai ser um ganhador de almas. Porque tem pessoas que têm um valor tão grande para Deus, mas elas estão ignorantes em relação à idolatria. Eu pergunto para você, existe idolatria na igreja? A gente precisa tomar cuidado. E a gente deve tomar um cuidado até para a gente não se apegar muito, até líderes. Você tem algum líder que às vezes você fala assim... Eu não sei se você já ficou viciado em algum líder ou algum canal de YouTube onde você fala assim, você precisa ouvir. Isso é idolatria. Então você precisa tomar cuidado. Você já viu esse negócio? Vou ter que falar aqui.
Ai, meu Deus. Misericórdia. Do rio tal, o azeite do lugar tal. Meus irmãos, muito sério. Aí você fala assim, pastor, mas vale o coração. Eu fui claro para você não se associar. A Bíblia é clara para você não se associar com a idolatria. Eu sei que o princípio lá fala de coisas sacrificadas, mas essas práticas são o quê? Também sacrificadas aos ídolos. Amar as pessoas, irmãos, nós não vamos desprezar as pessoas, mas eu pergunto a você, se a gente sabe a verdade e não fala para as pessoas, a gente não vai ser culpado do sangue das pessoas? A Bíblia fala, se você vê uma pessoa indo para um buraco, você não vai tentar alertá-la do buraco? Então a gente precisa fazer isso, amém, gente? Amém? Coisas sagradas, uma infinidade de outras coisas. A Bíblia fala, por exemplo, do óleo que eu posso usar como uma unção. A Bíblia fala que eu posso usar o óleo para ungir. A Bíblia fala para usar o óleo para ungir doentes. Mas por que a gente não faz isso constantemente? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu preciso me apegar ao óleo. E diz assim, o óleo que é ungido, ele que... Não, é a unção de Deus que funciona, amém? É Deus que faz todas as coisas. Então, nada tem mais valor do que Deus, glória a Deus. Então, idolatria na igreja, a gente não pode idolatrar os nossos líderes. Não podemos idolatrar os líderes. Tem pessoas que reivindicam, para si mesmos o que? Uma honra exacerbada. Eu preciso que a gente equilibre isso. Tem pessoas que por pegarem o evangelho, acham que estão num posicionamento, numa posição que precisa ser reverenciada por todos. Você sabe que quem sobe ao púlpito, quem sobe ao lugar para tocar, os nossos diáconos que servem, os meninos que servem lá, eles são chamados diáconos. O diácono é o quê? Garçom. Ele é traduzido como garçom. É para servir as pessoas. Então, líderes não são para ser idolatrados. Se você foi chamado para uma liderança, é porque Deus está te chamando para servir as pessoas, amém? Amém? E eu não posso dizer, mesmo que Deus tenha me usado para uma unção específica, e a gente acredita nessas coisas. E Deus pode ter me usado por várias vezes em algumas unções específicas, mas nem por isso eu devo usar isso para chamar atenção às pessoas. Eu devo me colocar num lugar de servo, de garçom, daquele que está fazendo para o Senhor, amém? Então, mesmo que Deus tenha me usado para curas, para milagres, eu não posso chamar isso para que as pessoas comecem a me honrar, a me idolatrar. Você sabe que a honra a gente deve uns aos outros? Da mesma forma que você me honra, você deve honrar as pessoas que estão do seu lado aí. E eu devo honrar você também. Eu sei que você cuida da gente como família pastoral, eu tenho gratidão por isso, mas em nenhum momento um pastor pode ser levantado ou requerer para si uma adoração ou uma atenção, não é? Ou um cuidado exagerado demais. A gente precisa tomar cuidado, amém, gente? Glória a Deus. Então a gente não deve idolatrar nada. Você sabe que a gente não deve nem idolatrar os elementos da ceia? Porque algumas pessoas, elas na ceia, elas falam assim, a ceia, ela é diferente, ela é especial. E eu concordo com você, porque num culto de ceia tem uma unção diferente. A gente geralmente faz uma manhã de consagração e a gente ceia pela manhã e à noite. Tem um clima diferente, não tem? As pessoas muitas vezes elas vêm e falam, não posso perder o culto de ceia. Mas assim, não deveria perder nenhum culto, né? Mas a questão é que nós não podemos nem idolatrar os elementos. Não é aquele vinho, aquele suco ou aquele pão que tem um poder a mais. Aquilo são símbolos de uma aliança que foi feita com Jesus
e nós. Amém, irmãos? Está comigo ainda? Você aguenta mais um pouquinho? Você suporta? Você me idolatraria um pouquinho mais só? Não? Não vai me idolatrar? Então tá bom, glória a Deus, já aprenderam alguma coisa. Suporta mais um pouquinho aí que eu vou terminar. Quando a gente fala que vai terminar é mais 40 minutos, né? Só a graça. Isso não pode, mas eu vou terminar mais cedo hoje do que eu normalmente costumo falar. Mas eu quero mostrar a você que é possível os cristãos sempre tomar cuidado para fugir de todo tipo de idolatria. Amém? Então fuja. Se você perceber que algo está tomando o seu lugar, tomando o lugar de adoração, coloque-se como um guarda, você mesmo, levante-se e diga assim: o meu lugar de adorador não vai ser tomado por ídolos, amém? E a minha vida de adoração não vai ser manchada por ídolos, tá certo, queridos? Então a gente está vivendo, não é? Num tempo do politicamente correto. Então a gente precisa tomar cuidado com tudo, com todos, e às vezes até as declarações que a gente fala. Mas você sabe que isso não é de hoje? Hoje um pouco mais, mas a gente percebe, por exemplo, que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Olha que interessante, uma das razões, eu sei que aquilo tudo fala de algo que foi acontecendo, mas ele resolveu não se contaminar com as iguarias. E ele resolveu também não se idolatrar ao Deus dos pagãos. E ele diz assim: eu vou servir somente o Deus verdadeiro. E o que acontece? Quando você toma um posicionamento desse, talvez venha alguma retranca para você, alguma situação onde você sofra. Mas eu digo, é melhor estar na consciência com o Senhor, uma consciência livre com o Senhor, do que fazer coisas erradas, amém? Eu quero falar, só para a gente terminar um pouquinho, só para você entender, eu falei que eu ia falar sobre o coração. O que é o coração? Porque adoração parte do coração, e a palavra coração, ela também é traduzida como espírito, o teu espírito recriado, tá bom? Mas a palavra coração, ela tem uma amplitude maior. Por que também os ídolos partem do nosso coração? Porque a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente coloca diante de nós. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Então, só para você ter uma ideia, a palavra coração, olha que legal isso. Ela aparece cerca de 800 vezes nas Escrituras. É muito importante, não é? Então, dessas 800, por volta de 650, elas estão aonde? No Antigo, e cerca de 150 estão no Novo Testamento. Legal isso. Mas a gente não pode somente traduzir, porque a gente está falando de ídolos e da onde a gente entende o conceito de idolatria. Por isso que a gente não pode falar só do Novo Testamento. Mas quando a gente fala do Novo Testamento, a gente vê que Jesus falava muito do coração. E coração, guarde isso. O coração, ele se refere, ele tem a ver com mente, com afeições e com vontade. Vou falar de novo. Coração tem a ver com mente, com afeições e com vontade. Então, quando eu penso no último termo, vontade, depois a gente fala dos outros, é aquilo que você deseja para você. Aquilo que você deseja para você não pode tomar o lugar de Deus, porque senão se torna um ídolo. Amém? Aquilo que você tem a afeição, que você diz assim: eu quero para a minha vida uma pessoa, ou algo, ou um estilo de vida, isso também não pode tomar o lugar de Deus. Amém? E tudo que entra na sua mente, por mais que encante você, por mais que você fala: uau, que fantástico, que coisa maravilhosa, você sabe que um saber, conhecer as coisas, pode se tornar um ídolo? Então, eu preciso guardar a minha mente, as afeições e a minha vontade. Porque quando eu levo a Bíblia diz, levando todo o pensamento cativo a quê? A obedecer a Cristo. Amém? Porque se eu deixo solto, ele pode em algum momento cair num desequilíbrio. E o desequilíbrio se chama o quê? Se chama idolatria. Então, quando a Bíblia inclui essas três principais, não é? Operações do coração do homem interior. Olha que interessante. A mente, ela inclui o quê?
olha que legal, pensamentos, crenças, compreensões, memória, julgamento, consciência, discernimento. A mente fala tudo sobre isso. Quando eu falo de afeições, eu falo de anseios, desejos, sentimentos, imaginações, emoções. E quando eu falo de vontade, é aquilo que realiza as minhas escolhas e determina as minhas ações. Eu preciso, pois, guardar o meu coração. Quando eu guardo o meu coração, eu guardo a minha mente, eu guardo as afeições e eu guardo as emoções. Vou falar de novo. Quando eu guardo o meu coração, eu guardo a minha mente, as afeições e as emoções. O que significa guardar? Significa que a gente vai deixar entrar essas coisas na nossa mente, nas afeições, e ter vontade de coisas, somente aquilo que é lícito, aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, amém? A Bíblia diz lá em Filipenses, para a gente filtrar as coisas que entram na nossa mente. Então, se é agradável, se existe um louvor, se existe algo bom nisso, seja isso que ocupe a mente de vocês, amém? Porque a mente, ela é o caminho, ela é a porta, ela é o lugar onde você vai inserir para dentro de você coisas boas ou ruins. Então, guarde a sua mente, guarde o seu coração. Por isso que a gente precisa tomar cuidado até com o que a gente ouve, com as canções que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, tá certo? Então, quando eu guardo o meu coração, o que acontece? Eu guardo o meu coração e eu digo assim: Senhor, teu é o meu coração, as minhas vontades, os meus sentimentos, as minhas emoções, amém? Uma moça, quando vai se engraçar com um rapaz, ela pergunta: Senhor, esse homem é direito? Esse homem vai fazer bem para a minha vida? Esse rapaz vai ser bênção? Então Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar, e se Ele falar claramente, você deve até se afastar, se Deus quiser que você se afaste, amém? Se você tem algumas vontades que não glorificam a Deus, você deve reprimi-las, exatamente. Eu conheço pessoas que lutam contra a vontade do álcool, e a gente deve lutar. Tem pessoas que se libertaram totalmente, mas eles falam assim: pastor, em algumas situações, o álcool vem me afrontar. Eu falo assim: pois afronte ele também, não é? Não tome, não abra a guarda, guarde os seus desejos, freie os seus desejos. Nós somos pessoas racionais, amém? O irracional não freia os desejos, as emoções, mas nós freamos, porque a gente precisa glorificar a Deus em todas as coisas. Está comigo ainda? Está comigo ainda? Glória a Deus. Você já parou de comer açúcar? Tem nada a ver, né, que eu estou falando, né? Mas é só para mexer com você, para ver se você estava acordado. Se você está comendo açúcar, você está inflamado, viu? Cuidado. Vou ler o Salmo 138, 1. Vamos lá, vamos terminar. Glória a Deus. Agora eu termino. Salmo 138, verso 1. Parou de comer açúcar? Não fala, né? Deus vai pesar a mão. Não é Deus que pesa a mão, né? A gente que pesa a mão, né? Vamos lá. Render-te-ei graças, Senhor, de todo, aleluia, o meu coração. Na presença dos poderosos ou dos deuses cantarei louvores. Aleluia, aleluia. Olha que interessante. A postura de um cristão, Deus quer que o cristão identifique-se como adorador dele. Amém? Na presença dos falsos deuses, dos deuses falsos. Na presença dos deuses, eu vou cantar louvores. Eu vou me levantar e falar assim: só tu és o Deus único e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. O último salmo, meninos, subam aqui para a gente cantar aquela música. Ele é Deus acima de tudo. Essa aí. Salmo 115, que eu prometi que a gente ia ler. Vamos lá. Salmo 115. Eu não vou lê-lo inteiro. Vou ler em alguns versículos aqui. Glória a Deus. O Salmo 115, no verso 1, ele começa assim. Ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Muito lindo esse texto, muito maravilhoso.
E é interessante que o povo de Israel, não é? É como ele sendo lembrado nesse salmo, diante de todos os deuses, diante de todas as lutas dos povos pagãos, eles fazem como que uma pergunta: onde está? Por que diriam as nações, onde está o Deus de vocês? E eles respondem: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Olha que interessante, era a referência que eles tinham de um Deus poderoso, verdadeiro, um Deus maior que os deuses do mundo, só que um Deus que ainda estava no céu. Você já pensou que esse Deus não está mais no céu? Você já pensou que esse Deus está no seu coração? Você já pensou que se a gente fosse reescrever o Salmo 115, a gente diria assim: no céu está o nosso Deus, mas Ele também está no nosso coração. E Ele é poderoso e de fato Ele faz tudo como lhe agrada. Amém? Aí ele diz no verso 4: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Aí ele fala dos ídolos: eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, as suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E a gente poderia fazer como que uma transliteração da Nova Aliança. Se a gente fosse escrever esse salmo, a gente escreveria mais ou menos assim no verso 4: prata e ouro de fato são os ídolos e obra das suas mãos, mas o nosso Deus, Ele não é como o Deus deles, porque o nosso Deus, Ele tem boca e Ele fala. O nosso Deus tem os olhos que tudo vê. Aleluia. Ele tem ouvido que ouve as nossas orações. Aleluia. Aleluia. E se você continuasse, Ele tem as mãos que estão estendidas para nos abençoar. Ele é o Deus que não é um Deus parado, mas é um Deus do movimento. É um Deus que fez os céus e a terra. É um Deus que tem uma voz, e a voz de trovão, como é chamada no Apocalipse. Amém? E o verso 8 ele diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que fazem quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. E a gente pode transliterar o verso 9, onde a gente diz assim: a igreja confia no Senhor. Amém? Diga assim: eu sou igreja. Então a igreja confia no Senhor. Ele sempre vai ser o seu amparo e o seu escudo. Ele sempre vai ser. Amém? Aleluia. Ele diz assim: a casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós também confiamos e tememos o Senhor. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Verso 12: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Eu poderia dizer, se a gente transliterasse essa parte do Salmo, a gente poderia dizer assim: não só Deus, eles disseram, né? Ele tem se lembrado de nós, mas a gente poderia dizer: Ele nunca se esqueceu de nós. Ele nunca esqueceu de você. Ele diz, o Senhor Jesus disse: Ele nunca vai nos deixar, estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Ele tem se lembrado de nós, não tem se esquecido, e Ele tem nos abençoado. Ele tem te abençoado? Ele vai abençoar a tua posteridade, os teus filhos. Ele é o Deus. Ele é o Deus, o verso 13, Ele é o Deus que abençoa os que temem a Ele. Você teme ao Senhor? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E Ele abençoa tantos os pequenos quanto os grandes. Aleluia, aleluia. E Ele continua no verso 14, receba isso. Ele está falando algo muito forte aqui que ídolo não consegue fazer. Ele diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e os vossos filhos. Em outra versão diz assim: o Senhor nos aumentará cada vez mais a nós e aos nossos filhos. E o verso 15 ele diz: sede benditos do Senhor, o que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Verso 18: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos.
Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!